Olá, esse é o nosso vídeo 1 sobre frações. E afinal, o que são frações? Fração é um número. Sim, isso mesmo. É um número que representa uma parte, uma divisão de um inteiro. Numericamente, nós representamos uma fração da seguinte forma. Nós temos uma barra, um número inteiro na parte de cima, que nós chamaremos de numerador, um número inteiro também na parte de baixo, que nós chamaremos de denominador. E como eu falei que a fração também é uma divisão, o denominador precisa ser um número inteiro diferente de zero. Porque nós não podemos dividir por zero. Vamos lá então. Vamos assumir que essa peça é um inteiro. Se dividirmos essa peça ao meio em duas partes iguais e utilizarmos uma peça somente, como que nós representamos isso numericamente? Muito simples. Nós colocamos a nossa barra e o número que vai ficar embaixo, o denominador, ele se refere a em quantas partes eu dividi meu inteiro, que nesse caso foram em duas. E o numerador vai me indicar quantas eu utilizei. No nosso caso, uma. E se ao invés de dividir em duas partes, eu tivesse dividido a primeira peça em 4 partes iguais e utilizasse duas? Eu teria, então, a fração cujo denominador seria 4, que representa em quantas partes eu dividi meu inteiro, e em cima, o número 2, que é quantas peças eu utilizei. E se eu quisesse representar em peças uma fração da seguinte forma: 6 sobre 4. Se nós falamos que a parte de baixo, o denominador, representa em quantas partes eu dividi, como eu posso usar mais peças do que a divisão que eu fiz? Confuso seria isso, não? Mas a matemática tudo tem uma explicação. Olha como nós poderíamos fazer. Aqui nós temos 4 quartos e 4 quartos. Mas nós queremos 6 quartos. Então, basta nós tirarmos 2 aqui. E temos, então, a fração 6 sobre 4. Mas eu falei em 6 quartos, não é mesmo? Assim, afinal, é 6 quartos ou é 6 sobre 4? Vamos aprender um pouquinho, então, agora, em como se lê frações. Bom, a parte de cima, o numerador, nós vamos falar ela normalmente. Nesse caso, 1. E aí, o que vai mudar é a parte de baixo. Quando nós temos o 2 embaixo, significa que dividimos em duas partes. Isso quer dizer que nós dividimos ele ao meio. E, portanto, nós chamamos de meio. Temos aqui, então, 1 meio. Quando nós temos o denominador, o número 3, por exemplo, 2 sobre 3, nós chamaremos de 2 terços. Então, sempre que temos o denominador 3, nós falaremos terços. Do 4 até o 9, nós utilizaremos a posição. Por exemplo, se tivéssemos a fração 1 sobre 5,
como que nós leríamos essa fração? Como 1/5. E o 6 seria 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. E quando chegasse no 10, nós teríamos, então, por exemplo, 2/10. E aí, do 11 até o 99, nós falaremos normalmente o número de cima, normalmente o número de baixo, seguido da palavra avos. Como assim, Vanessa? Assim, ó. 3/12. Como que nós lemos, então, essa fração? Nós lemos ela como 3/12 avos. E se fosse 12/98? Nós leríamos como 12/98 avos. Fácil, né? E se fosse 100? Por exemplo, 3 centésimos. É isso, então? Fiquem atentos que logo mais teremos, então, o vídeo 2 de frações. Tá certo, pessoal? Até a próxima!